Gente, boa noite, excelente noite para todos nós no dia de hoje. Nós estamos dando início à nossa segunda turma do Design de Carreira aqui pela Elevor. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui. Hoje nós temos presente algumas pessoas que estão iniciando a jornada, tem pessoas que já passaram pela jornada e estão aqui conosco. É muito importante entender que esse processo é um processo de cocriação mesmo, de planejamento, de revisão, é uma oportunidade para que a gente possa pensar de forma consciente sobre onde estamos em nossa carreira e para onde queremos levar a nossa carreira. O design de carreira, ele não tem esse nome à toa, né? O nosso grande objetivo, de fato, é construir esse caminho, ou possíveis caminhos de crescimento que estejam mais alinhados com a nossa expectativa de vida, com os nossos valores, com aquilo que a gente quer, de fato, para a nossa vida. Nós temos um lema aqui no design de carreira, que é construir uma carreira que caiba na vida que você quer ter. Porque, geralmente, o que nos é ensinado é a ter uma profissão, a construir uma carreira e depois tentar encaixar a nossa vida nela. E muitas vezes esse encaixar a nossa vida na carreira nos leva a caminhos de adoecimento, nos distancia daquilo que somos, daquilo que queremos ser ou queremos nos tornar. Então, essa é uma grande oportunidade para que a gente olhe para a nossa carreira de uma maneira muito consciente, crítica e criativa, para que a partir dessa revisão a gente possa co-criar e criar esses caminhos de crescimento de forma mais alinhada com aquilo que somos e que queremos nos tornar. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês. Primeiro, eu queria já fazer alguns combinados para que vocês se sintam bastante confortáveis durante essa jornada. E o primeiro combinado que eu quero fazer com vocês é em relação ao ambiente em que nós estamos. Esse é um ambiente de muita segurança, né? Eu quero que vocês se sintam confortáveis em compartilhar as dores de vocês, as visões de vocês, as dúvidas, as inseguranças. Eu sempre digo que dentro da nossa jornada profissional é muito complicado, às vezes, a gente expor aquilo que a gente sente como fragilidade. Porque o ambiente profissional, de certa forma, é um ambiente muito competitivo e exige da gente uma performance constante, exige da gente que a gente, muitas vezes, esconda as nossas vulnerabilidades para que a gente não sofra ali ataques e uma série de coisas que não são muito positivas e que a gente sabe que a gente acaba sofrendo. Seja, por exemplo, se você está entre os seus pares, seja se você está em uma posição de liderança, né? Então, é sempre muito complicado e a gente sempre experimenta muito essas interações de competitividade nesses ambientes que faz e provoca na gente um movimento de esconder as nossas fragilidades. Então, o que a gente está fazendo, o que a gente vem aqui dentro desse ambiente seguro fazer é buscar acolhimento, é buscar um olhar atento às nossas fragilidades, aos nossos objetivos, aos nossos sonhos. E um compromisso que a gente tem aqui, uns com os outros, é de guardar aquilo que aqui acontece. Não? Então, a gente tem uma ética do sigilo profissional em relação a tudo que acontece aqui dentro. Então, é proibido, né, o compartilhamento, a exposição daquilo que acontece aqui dentro do nosso ambiente seguro. Isso de uma forma geral. Então, nada impede que, às vezes, a gente compartilhe um aprendizado de uma pessoa que a gente ouviu, mas, de certa forma, o que a gente pede é que não sejam citados nomes, é que a gente não exponha uns aos outros ao sairmos desse ambiente seguro. Então, aqui é aquele momento em que a gente não entra para ter o julgamento do certo, do errado, do ponto de vista do erro de cada um, ou daquilo que cada um está vivendo, mas sim que a gente possa aprender uns com os outros e acolhermos uns aos outros. Esse é um lugar de extrema oportunidade de reflexão e de aprendizado, né? A gente sabe que muitas vezes a vida nos leva para um caminho de vivermos automatizados, né? Então, a gente acaba passando por processos na nossa vida que faz com que a gente entre no automático mesmo, a gente vai vivendo e vai simplesmente seguindo o fluxo sem pensar muito. Então, a gente vai aprender a desaprender, aprender a
refletir e a ser crítico em relação a nós mesmas, aos caminhos que a gente tem escolhido e ao futuro da nossa vida profissional. Também aqui é um lugar de compartilhamento, então, entenda que o seguinte, eu estou aqui no papel de mentora, nós teremos outros mentores também nessa jornada, mas vocês também, com o aprendizado de vocês, com a experiência de vida de vocês, vocês têm muito a acrescentar. Então, se em algum momento do nosso aprendizado, da nossa jornada, vocês sentirem que precisam compartilhar alguma coisa, peçam a licença da palavra, partilhem a experiência de vocês, porque é nessa partilha que a gente consegue apoiar uns aos outros. E outra coisa muito importante é que nós estamos aqui não só para entender o nosso ponto de partida, entender quais são as nossas fragilidades, quais são as nossas forças, criar, olhar para esse futuro que a gente quer construir, mas a gente está aqui principalmente para criar esse futuro. Então, o tempo inteiro, as nossas ferramentas vão conduzir vocês para essa análise estratégica, para esse pensamento estratégico de entender quais são os caminhos possíveis e quais são os melhores caminhos para que eu possa atingir os meus objetivos. Então, a mão na massa e a prática é algo que vai ser constante aqui, né? Então, a gente quer muito que vocês façam as pazes com isso, por isso que a gente fala que o design de carreira, ele não é um curso, ele também não é só uma mentoria, ele é um bootcamp, porque aqui a gente vai treinar, a gente vai aprender, vai ganhar autonomia sobre a gestão da nossa carreira, e a gente também vai colocar muito a mão na massa, porque as ferramentas, elas são guias, mas o caminho, a jornada e a modelagem da carreira é individual. Até aqui, gente, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Show de bola. Então, vamos seguindo aqui a nossa jornada. O nosso método, ele é fundamentado em alguns pilares, né? O primeiro pilar é o pilar do autoconhecimento. Então, a gente tem aqui a oportunidade de fazer aquela análise crítica interna, né? E pensar, quem é que eu sou de verdade, né? A gente está sempre se reconstruindo, se construindo, se formando como profissional, como ser humano, e, de certa forma, ter essa oportunidade para fazer meio que uma revisão de quem somos e de quem estamos nos tornando é um ponto de partida essencial, né? Então, a gente vai ter esse olhar, né, especial para quem nós somos enquanto pessoas, para alinhar essas expectativas em relação ao nosso futuro, né? Então, o primeiro pilar do nosso método é o autoconhecimento. Depois a gente vai entrar numa forma mais intensiva dentro da área de gestão de carreira. Então, assim como a gente gerencia uma empresa, a nossa carreira ela precisa ser gerida também, só que não é isso que ensinam para a gente. Na verdade, não ensinam isso para a gente. Então, a gente vai aprender a como gerenciar a minha carreira, quais são os fatores que eu preciso gerenciar, né? Quais são os caminhos possíveis de crescimento. Então, a gente vai aprofundar um pouco sobre isso, ali entre a terceira e quarta semana. Na quinta e sexta semana, a gente vai entrar dentro de um pilar super importante também no design de carreira, que é o pilar de modelagem de futuros, que é o módulo de criatividade e inovação. É aqui que a gente vai pegar tudo aquilo que a gente analisou e colocar mesmo na prática e formular as possíveis soluções de crescimento para a nossa carreira. Então, esse módulo é o maior módulo do design de carreira. Não são só 2 encontros, são 3 encontros em que a gente vai estar ali, mão na massa, o tempo todo, criando esses futuros. Por último, a gente tem o pilar da inteligência comercial. Eu coloco que esse pilar, ele permeia todos os módulos, né? Porque a gente, como especialista da área de comercial, eu trago o meu olhar comercial para que vocês possam entender como que vocês fazem para trazer todas essas ideias e tornar possível dentro desse mercado as soluções de carreira, os portfólios de carreira ou as soluções até de negócios que vocês venham a ter. Então, como é que a gente faz para pegar tudo isso e agora colocar no mercado? Então, esse módulo, esse pilar, ele é desenvolvido dentro do módulo de ramp-up de vendas que eu vou mostrar aqui para vocês lá na frente. Então, são 4 pilares essenciais que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa jornada.
Em cada pilar, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora, ele vai ser desenvolvido ao longo de 7 semanas. Então, a gente tem a primeira semana, que é essa agora, do dia 9 de fevereiro, nós teremos formação de pensamento crítico e mentalidade de crescimento. Então, dia 9 e 10 de fevereiro, a gente para a semana do carnaval e retoma a partir do dia 23 e segue de forma sequencial até o final de março. Então, a gente tem aqui, do dia 9 de fevereiro até 31 de março, esse laboratório de crescimento de carreira, que é o design de carreira, para que a gente possa, ao dar essa acelerada, a partir de abril, ter um norte diferente para a nossa vida profissional. Então, é bem puxado, assim, no sentido de ser sequencial, só que a maneira como a gente criou, de ser segundas e terças, foi justamente para que vocês tenham o restante da semana, até o final de semana, semana seguinte, para fazer os exercícios com calma, né, e poder acompanhar o ritmo do bootcamp, certo? Então, em seguida, depois dessa semana, logo depois do carnaval, a gente volta com o módulo de autoconhecimento e liderança, que será ministrado por Edis. Edis, levanta a mãozinha. Edislane Rodrigues, nossa mentora de liderança. O Aécio não chegou aqui ainda, mas ele será um dos mentores que vai atuar comigo nesse primeiro módulo de formação de pensamento crítico, e a gente vai seguindo aqui com o módulo de gestão de carreira e marca pessoal. Depois falaremos sobre 2 soft skills extremamente importantes para o nosso desenvolvimento, que é comunicação, influência e gestão de tempo. Porque a ideia é o seguinte, minha gente, ok, eu já entendi mais ou menos onde eu estou situada no mundo, quem eu sou, quem eu desejo me tornar, agora eu entendi qual é o caminho possível que eu posso trilhar de desenvolvimento para chegar nesse lugar, mas o que é que eu tenho observado, principalmente aqui na Elevo? As pessoas que chegam aqui têm chegado muito com a necessidade de desenvolver a sua comunicação e a sua influência. Então, a gente trouxe esse módulo de forma explodida, né, ou focada, para que a gente pudesse dar um pouco mais de atenção, assim também como a gestão de tempo, porque imagine, tem muitas pessoas que vêm para cá que estão em processo de transição, às vezes estão também num trabalho formal, em paralelo estão empreendendo, então precisam dessa gestão de tempo para conseguir fazer render a coisa, né, porque não é fácil andar nesses 2 caminhos paralelos. E depois, as últimas 2 semanas, a gente vai entrar no módulo de criatividade e o ramp-up de vendas, que é a rampa de crescimento, é o ramp-up de carreira que a gente vai fazer aí na última semana, os últimos 2 dias, né, do nosso bootcamp. Então, a gente tem um grupo, que é um grupo onde a gente vai interagir constantemente e fazer as atividades, postar as atividades, também compartilhar os nossos aprendizados da semana. Então, esse grupo, ele tende a se tornar uma comunidade a partir das nossas interações aqui, certo? Tranquilo, minha gente, até aqui? Então, vocês vão receber sempre ao final dos nossos encontros os materiais de exercícios, né, além daqueles que a gente faz aqui ao vivo, e o acompanhamento que a gente faz também através do grupo, certo? Vamos lá, então. Seguindo aqui a nossa dinâmica, eu gostaria de também apresentar para vocês rapidamente a Elevor e falar por que eu estou aqui. Logo em seguida, eu quero conhecê-los, né? Saber por que vocês estão aqui. Então, antes de pedir a vocês, eu então vou dar, né? Quero oferecer aqui para vocês essa informação. Durante a minha jornada profissional, minha gente, eu passei muito perrengue, né? E por ter passado muito perrengue, eu aprendi que a gente, na vida, ou a gente pega a nossa dor e transforma ela num trampolim para que a gente possa nos ajudar e ajudar outras pessoas, ou a gente aceita a dor e convive com ela. Então, eu decidi que iria pegar todo o meu aprendizado, que ele deveria ser compartilhado com outras pessoas, que a falta de apoio que eu tive para crescer profissionalmente, eu gostaria de transformar isso numa oportunidade para mais pessoas. Então, a Elevor, ela surgiu para ir na contramão daquilo que o mercado prega, que é a competição predatória. Nós acreditamos de verdade que é possível crescer juntos, que é possível um impulsionar o outro,
que é possível a gente, de fato, estabelecer conexões verdadeiras uns com os outros e ter um ambiente de aprendizado que, de fato, nunca pare. Ou seja, um vai ajudar o outro com aquilo que sabe e vai impulsionar o outro e apoiar o outro com aquilo que já aprendeu e com as experiências por onde já passou. Então, a ideia que a gente tem dentro da Eleva de desenvolver nossa grande missão é impulsionar carreiras e negócios por meio de metodologias inovadoras. Em tudo que a gente desenvolve aqui, minha gente, a gente tem um cuidado de fazer com que vocês pensem em soluções diferentes daquelas do comum que a gente vê por aí. Então, a gente sabe que o mercado ele exige de nós, enquanto traz desafios novos, soluções novas. E isso também serve para as nossas carreiras. Então, nós estamos aqui para incentivar esse processo criativo através dessas ferramentas, que são ferramentas inovadoras, para que vocês também possam, a partir dessas ferramentas, inovarem novas soluções para a carreira de vocês e para o negócio de vocês. E nós queremos nos tornar o mais completo ecossistema interdisciplinar de desenvolvimento profissional, com impacto social. Então, você vai ver muito aqui na Elevo eventos gratuitos, a nossa participação dentro das escolas, dentro das universidades. Hoje nós atendemos, além de vocês como profissionais, nós atendemos instituições de ensino com oficinas, com mentoria de carreira, e também as empresas, nós também atuamos dentro das empresas. Falando um pouquinho sobre os nossos princípios, a gente tem, como vocês já perceberam, acredito, a colaboração como principal princípio. Aqui é muito importante que a gente tenha um cuidado muito grande em relação ao respeito ao individual, ao indivíduo como um todo, com a sua diversidade, com a sua complexidade. Todos nós somos múltiplos em vários aspectos, seja aspectos políticos, religiosos, e a gente precisa, dentro dessa diversidade, cultivar o respeito uns com os outros. A equidade também é um princípio muito importante, a gente aqui trabalha em prol de tornar possível um mercado que seja justo e igual para todos. Nós também queremos que vocês cresçam muito, mas que não percam a vida por esse crescimento. Então, a gente quer que vocês mantenham a sustentabilidade da carreira de vocês, para que vocês tenham uma vida saudável, uma cabeça boa para viver uma vida boa. Então, além disso, um dos princípios que a gente trabalha aqui em tudo que a gente faz é o desenvolvimento da autoconfiança, que é esse desenvolvimento dessa capacidade de realizar cada vez mais. E, não menos importante, como eu já falei também, a inovação é algo que a gente o tempo inteiro vai estar incentivando vocês a desenvolver aqui dentro. Conhecendo um pouquinho sobre a Elevo, eu já falei para vocês a quem que a gente atende, então, de repente, vocês podem estar aqui hoje como mentorados e no futuro abrirem as empresas de vocês e continuarem contando com a gente dentro dessas empresas, ou até mesmo se tornarem, como alguns dos mentores já se tornaram, parte da nossa empresa também, e levar essa mensagem e apoiar outros profissionais aí nesse mundo afora. Certo? Então, passado aqui, eu vou só resumir para vocês, Então, aqui a gente está para compartilhar os nossos aprendizados, para aprender uns com os outros, para trocar experiência, para fazer negócios e fazer alianças para que a gente possa crescer cada vez mais nas nossas carreiras. Eu acho que o Aécio não chegou aqui ainda, mas eu vou só apresentar para vocês um pouco do que a gente vai ver. Então, nesse módulo de formação de pensamento crítico, a gente vai falar, sim, sobre mentalidade, sobre como funciona a neurociência da nossa mentalidade. A gente vai falar sobre mentalidade de crescimento, então a gente vai falar sobre abundância, sobre escassez, sobre crenças, aprender a questionar, aprender a construir autonomia intelectual e construir autoconfiança, certo? Hoje, eu quero abrir a nossa conversa, já falei bastante, para ouvir vocês. E eu gostaria de ouvir cada um de vocês agora. E a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: o que lhe trouxe aqui? Dar as boas-vindas a todos vocês ao Design de Carreira, que é um espaço para que a gente possa criar e co-criar o futuro das nossas carreiras. Eu digo sempre nossas, porque eu nunca sei que nesse processo se eu aprendo mais ou se eu ensino mais. Então, para mim, é
oportunidade muito grande também de me desenvolver. Vocês percebem que, quando a gente faz essa pergunta, meio que parece que dá um nozinho na nossa cabeça? Às vezes, na nossa trajetória de carreira, a gente esquece por que, que a gente faz as coisas que a gente passa a fazer. A gente faz escolhas e, no meio do caminho, a gente esquece do porquê que a gente está fazendo aquelas escolhas. A gente simplesmente vai se colocando no nosso modelo de vida automatizado e vai esquecendo dos nossos porquês. Somos múltiplas, nós saímos de um paradigma de que uma carreira precisa seguir uma linha reta e a gente passa a perceber que nós podemos ter um portfólio de carreira, né? Várias formas de atuar em momentos diferentes, nos adaptar ao momento de vida que a gente está vivendo. Então, às vezes a gente está num momento de vida que a gente precisa estar mais para dentro, mais olhando para a nossa vida interior, para as nossas questões pessoais, então a nossa carreira precisa acompanhar isso. Às vezes a gente está num momento bastante expansivo de se jogar mesmo no mundo, então a gente precisa também fazer com que a nossa carreira se acompanhe esse novo momento da nossa vida. E nós, ao longo dessa jornada, vamos perceber que nós somos múltiplos e que a nossa carreira também pode ser múltipla, né? Então, é muito bom que você falou, acredito que você vai aí ter grandes surpresas ao longo dessa jornada. Obrigada por compartilhar. Cláudia, você chegou agora, seja bem-vinda, mas eu já quero te ouvir para a gente encerrar esse bloco. A pergunta que a gente fez aqui foi o seguinte, por que você está aqui? Qual é o seu principal anseio e o que melhor poderia acontecer com você após o processo do design de carreira? Fala um pouquinho, se apresenta para a gente conhecer você, e aí você fala para a gente qual que é a sua maior aspiração, por favor. Obrigada a participar do grupo. Livre pressão, estou brincando. Eu assisti à última palestra, Plano de Voo, 2026, achei bem interessante, e acho que dá para ter um desenvolvimento bom nessa área, já que o ano está começando, e colocar os planos em andamento, né? E não deixar passar esse ano para depois se arrepender de não ter feito, e vem mais um ano, e aí as coisas ficam só no piloto automático. Maravilha. Então, traduzindo um pouco o que você está falando, é colocar, de fato, os planos em ação e ter esse apoio aí para avançar. É isso mesmo? Isso. Maravilha. Obrigada, Cláudia. Seja muito bem-vinda. Apesar de estar se sentindo pressionada a participar no grupo. Gente, então vamos lá. Diante de tudo que cada um falou, é muito importante que essa resposta ela fique no interior de vocês. O que é que vocês vieram buscar aqui? Porque senão a gente se perde no meio do caminho, né? Então é muito importante a gente saber o porquê que a gente está aqui. E por isso que eu perguntei para vocês, seguindo a nossa programação de hoje, eu gostaria de provocar vocês em relação ao porquê que a gente precisa desenvolver pensamento crítico, né? Por que será que o pensamento crítico vem, nos últimos anos, sendo colocado como uma das principais habilidades a serem desenvolvidas pelo Fórum Econômico Mundial? Por que será? Qual é o palpite de vocês? Vocês já pararam para pensar que a gente não está mais pensando? Que agora quem está pensando pela gente é o ChatGPT? Já parou para pensar o quanto nós estamos sendo desestimulados a criticar a nossa realidade e a analisar de forma crítica aquilo que a gente vive? A Edislane falou uma coisa, e aí você pode completar, Edislane. Quantas decisões a gente toma por dia, Edislane, que você falou lá no nosso workshop? 35 mil. Segundo o estudo, que a Edislane estava vendo uma pesquisa, todos os dias nós tomamos mais de 35 mil decisões, microdecisões, decisões um pouco maiores. E a pergunta que eu trago é, quantas dessas decisões que você toma, dessas 35 mil diárias, elas são tomadas por você, efetivamente por você, porque você quis tomar, e quantas delas você toma de forma induzida, de forma influenciada,
Vocês já assistiram a um documentário, a um vídeo no YouTube, ou rolaram a tela pelo Instagram e viram um doce e deu vontade de comer? Que você não estava com aquela vontade e você passou a ter? E você viu, por exemplo, um filme, assistiu a um filme... Oi? Frequentemente. É raro, mas acontece muito. Então, isso seja, por exemplo, você, por exemplo, está assistindo a um filme, e aí o filme está rolando, sei lá, uma balada, e os amigos estão ali curtindo uma night, e o que acontece? Poxa, nunca mais eu saí com os amigos, aí dá aquela vontade, dá aquela bad, porque você não é convidada por ninguém, enfim. Então, o tempo todo, nós somos o tempo inteiro influenciados, né? E se a gente não, de forma ativa, provocar o nosso pensamento crítico, nós vamos o tempo inteiro ser levados pela onda. Né? Então, nós não fomos ensinados a ter pensamento crítico. E eu vou provar para vocês ao longo da nossa noite que nós não fomos ensinados. A gente foi treinado e moldado para servir a uma minoria. Né? Então, nós não precisamos nem devemos pensar. A gente só deve seguir, de fato, o fluxo. Né? No entanto, todas as mudanças que a humanidade sofreu e passou foi porque alguém ousou questionar, foi porque alguém ousou pensar diferente. Mas foi além de alguém pensar e ousar pensar diferente. Foi de alguém mobilizar pessoas a pensarem e a questionarem em conjunto. Né? Então, sem pensamento crítico, a gente não consegue entender o jogo. O que quer dizer isso? Que a gente simplesmente vai se jogar na vida e não vai perceber o nosso entorno, o que é que está rolando aqui. E sem perceber o que é que está rolando aqui, eu não vou saber como eu vou jogar nesse jogo. Olha que legal. Eu ouvi uma metáfora sobre isso que eu vou trazer para vocês. A gente vai fazer aqui algo muito relevante ao longo do design de carreira, que é planejar. Fanny, né? O tempo inteiro está pedindo para você liberar ele. Ah, ótimo. Vou fazer isso agora. A metáfora do jogo é o seguinte. Hoje não, ao longo da nossa jornada aqui no design de carreira, algo que a gente vai fazer muito é planejar. Mas como alguns de vocês já aprenderam, a gente planeja nem sempre é para dar certo, né? Às vezes a gente planeja e sai tudo diferente do que a gente planejou. Mas nem por isso a gente vai deixar de planejar. A questão é o seguinte, que existem momentos da nossa carreira, da nossa vida, que a gente não vai conseguir planejar. Já pararam para pensar nisso? Será que é em todos os momentos que a gente consegue planejar? Vocês acham que é possível, às vezes, prever tudo o que pode acontecer em determinado momento da nossa vida? Existem momentos que o máximo que a gente vai conseguir fazer é se preparar para algo e fazer um planejamento macro para que a gente possa, pelo menos, se organizar em relação às possibilidades que podem ocorrer. Vou dar um exemplo para vocês. Em ambientes de alto dinamismo, alto grau de incerteza, a gente, aí eu trago agora a metáfora do jogo, num jogo, por exemplo, a gente não vai conseguir, ao entrar num jogo de futebol, tá lá, o time se preparou. E aí ele entra para jogar. Quando ele entra para jogar, como é que ele pode se planejar para ganhar aquele jogo? Tudo pode acontecer para que ele possa ganhar o jogo. Mas o que ele pode fazer antes daquela partida? Ele pode se preparar, ele pode treinar, ele pode estudar o adversário, ele pode entender quais são as possíveis jogadas que podem ser feitas, organizar o time. Não é isso que a gente pode fazer? Mas na hora que entra para o jogo, o que é que dá para fazer a não ser jogar? Dá para planejar? É tudo muito rápido, né? Então, a gente precisa, em momentos de muita instabilidade, como, por exemplo, nós estamos vivendo hoje no mundo um momento de muita instabilidade. Não sei se vocês estão acompanhando o rumo que o mundo está tomando em relação a questões geopolíticas, né? Em relação a questões econômicas, mas tudo isso está determinando um modelo de jogo que vai impactar na nossa carreira.
E se a gente não entender, se a gente não questionar que jogo é esse que está jogando, a gente não vai saber como a gente vai querer jogar dentro desse jogo. E como é que a gente vai fazer para ganhar dentro desse jogo. Vocês conseguiram entender essa metáfora? Então, minha gente, se você chegou aqui agora, conseguiu entrar, boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Tive aqui um imprevisto, mas já estou aqui, tá bom? Tranquilo. Seja bem-vindo. A gente está aqui Obrigado. batendo um papo, as pessoas já se apresentaram e a gente está agora entrando mesmo na temática do pensamento crítico. Então, por que é importante a gente criticar? Para que a gente não seja levado pela massa e acabar sendo levado a tomar decisões que não são nossas, são decisões impostas pelos outros, impostas pelo sistema, né? Conduzidas por aqueles que decidem a nossa vida e a gente acha que está decidindo alguma coisa, a gente não está decidindo coisa nenhuma, né? A gente só está seguindo o fluxo. Então, como pessoas que querem criar um caminho diferente, como todos vocês querem que estão aqui, é necessário abrir a mente para criticar. E criticar não é você duvidar de tudo que você vê, mas é você questionar o porquê que as coisas são como elas são. Né? Às vezes alguém traz uma informação como verdade, como eu estou trazendo aqui algumas informações para vocês, e vocês vão simplesmente aceitar como verdade para vocês, sem colocar aquilo que eu falo à prova. Eu sempre comento isso com vocês em qualquer palestra, quem já assistiu minha, a primeira coisa que eu falo, não acredite em nada que eu estou falando. Vocês estão aqui para questionar, para duvidar, para pensar acerca daquilo que eu trago para vocês como uma verdade. Então, eu queria trazer uma nova pergunta para vocês, que é o seguinte: por que vocês trabalham? Se hoje você tivesse a oportunidade de ganhar na Mega Sena e ter pelo menos, sei lá, $500 mil na sua conta, ou uns 3 milhões na sua conta, você ainda continuaria trabalhando? Ou você penduraria a chuteira e ia para Las Vegas, ou para Paris, ou para qualquer outro lugar, para o meio da mata? O que você faria se você não precisasse trabalhar? A Cláudia já sabe o que ela quer fazer. Ela está ali pensando, eu estou vendo a rotina dela. Será que você é do tipo que, mesmo que se você tivesse todo o dinheiro do mundo, você continuaria trabalhando? Ou você simplesmente pararia de trabalhar? Quem teria coragem de parar de trabalhar? Às vezes não, sempre, o trabalho, o sentido do trabalho, ele vai variar de acordo com o lugar que ele ocupa na nossa vida, e isso é muito individual. As pessoas trabalham por motivos muito diversos. Tem gente que trabalha porque o trabalho dá sentido para a vida dela. Tem gente que faz do trabalho uma religião. Tem gente que usa o trabalho para servir a humanidade. Tem gente que trabalha só pelo dinheiro mesmo, está tudo bem. Então, o trabalho, ele vai ter um papel muito distinto na vida de cada um de nós. Né? Então, vai depender muito do qual que é o sentido do trabalho para cada um de nós, e a depender do sentido que a gente atribua, qualquer coisa que venha no trabalho a interferir na nossa vida toma uma proporção muito maior para umas pessoas do que toma para outras. Né? Então, eu vou trazer até um videozinho aqui que eu trouxe para vocês sobre isso, para a gente refletir. E eu gostaria de que vocês parassem também para pensar: por que é que eu trabalho? Eu trabalho por quê? Será que eu trabalho porque eu gosto? Será que eu trabalho porque me ensinaram que trabalho é bom, que o trabalho dignifica o homem e, consequentemente, o ser humano, né, como é dito? Ou eu trabalho porque eu preciso, só porque eu preciso? Qual seria a minha verdade nesse aspecto? Eu vou compartilhar para vocês aqui um videozinho para a gente refletir sobre isso. E aí vocês cheguem a uma conclusão individual, tudo bem? Ok. Ok. Perfeito. Vamos lá. Vamos ver aqui. Acho que vocês já estão conseguindo ver minha tela. Deixa eu só ver aqui. Tá indo, viu, gente? Vocês estão vendo o que na tela? Vou parar de compartilhar aqui, não tá indo.
Vocês não estão vendo meu YouTube, não, né? Não. Pronto, deixa eu só... Dei uma travadinha aqui. Não, não tem. Parar de compartilhar. Acho que agora vai. Pronto. Deu uma travadinha aqui. Pronto. Já está compartilhando. Tananana. Já começou a aparecer para vocês? Ainda não, né? Não sei por que que não está indo. Acho que se não for, depois eu mando o videozinho para vocês. Só vou tentar só mais uma vez. Enfim, não foi. Não tem problema. Então, eu mando o videozinho para vocês assistirem pelo grupo. E aí vocês vão refletir sobre qual que é o sentido do trabalho na vida de vocês, certo? Por que que eu trouxe essa reflexão? Agora eu vou explicar para vocês por que que eu trouxe essa reflexão. Porque, minha gente, o trabalho, ele é uma construção social. A gente nunca gostou de trabalhar, não. Quem trabalhava antigamente? Se a gente for pegar a história da humanidade. Quem trabalhava, quem era submetido a trabalho, eram as pessoas que não tinham posse. Eram as pessoas, teoricamente, falando no português, eram as pessoas que eram pobres. Eram as pessoas que trabalhavam. As pessoas que tinham posse, elas não trabalhavam. E quem trabalhava, geralmente, não eram cidadãos livres, eram os cidadãos escravizados. Espólios de guerra, terras conquistadas. Já ouviram falar sobre isso? Já assistiram filmes sobre isso? Né? Então, a origem da palavra trabalho, ela vem de um instrumento que era um instrumento de agrícola, que tinha o nome de tripalium, era o nome do instrumento, né? E ele era utilizado, inclusive, como instrumento de tortura. Vocês já sabiam disso? Já ouviram falar, né? Então, o trabalho, ele é uma construção social. A gente trabalha, não é porque é lindo trabalhar, é porque colocaram na nossa cabeça que trabalhar é bom, para que a gente se adaptasse ao trabalho e a gente amasse o trabalho e entendesse que o trabalho dignifica o homem, por isso eu trabalho. Então, eu fico feliz trabalhando. Olha que loucura, né? E antigamente não era assim. Mas para você ver como isso tudo é construído na nossa mentalidade. Esse instrumento, né, ele evoluiu na nossa vida. Ele deixou de ser um instrumento de tortura, mas para algumas pessoas, o trabalho ainda é um instrumento de tortura. Vocês acreditam nisso? Quantas pessoas não trabalham em situações e circunstâncias, em ambientes tóxicos, em condições de trabalhos horríveis, e que faz dela aquele lugar para onde ela está indo, de fato, acaba sendo um instrumento de tortura. Né? Pessoas que adoecem. O Brasil hoje é um dos países que mais tem alto nível de adoecimento no trabalho, né? Não é à toa que hoje a gente tem a NR1 aí atuando dentro das organizações, mas essa construção, ela foi feita ao longo do tempo. Então, só um exemplo que eu trouxe aqui para vocês, ó. Quem é que trabalhava, de fato, com trabalhos manuais? Eram os escravos, camponeses ou artesãos, né? A gente pegar lá a Grécia Antiga, lá a origem do trabalho. Então, as pessoas que eram remuneradas para trabalhar, e melhor remuneradas, eram pessoas que ou eram políticos, ou eram militares, ou eram comerciantes, né? Então, a gente tem hoje uma adaptação desse modelo, né? Então, a gente sabe que hoje, no nosso país, a área, por exemplo, que demanda de serviço ainda é uma área que paga muito mal.
Por quê? Porque depende ali do trabalho manual, enquanto em outros países isso já mudou, né? Esse conceito já mudou. Então, a gente precisa entender sobre essa construção para que a gente reflita como essa construção ela atua dentro de nós, enquanto valor. Qual é o valor que o trabalho tem para mim? Lá na frente, a gente vai ter a oportunidade de aprofundar sobre isso. Agora só é o momento da gente criticar, certo? E esse valor, ele vai sendo construído também de uma forma diferente a cada época que a gente vai vivendo. Então, pessoas que entraram ali, por exemplo, desde a década de 90, como é a minha década, né? Década de 80, década de 90, agora a década de 2000, 2020. Cada eixo desse, cada recorte desse, traz uma influência, né, social que faz com que cada um veja o trabalho ou queira atuar dentro desse contexto de uma forma diferente. Tá aí a geração Z que não faz a gente mentir. Né? Quem conhece a galera mais jovem sabe que essa galera está vindo questionando tudo que a gente já fez da nossa vida profissional anteriormente. Né? Então, é uma galera que quer muito mais trabalhar não mais só por propósito, ela quer, de fato, ter um impacto social, ela quer trabalhar em empresas que tragam sentido para a vida delas no aspecto de se sentirem importantes naquilo que fazem. Né? Ao mesmo tempo, elas encaram o trabalho como trabalho. Né? Se não me remunerar bem, se de fato não estiver alinhado com os meus valores, eu pulo fora. Coisa que a gente não foi educado a fazer. Quantas pessoas da nossa geração que está aqui na nossa reunião permaneceram em ambientes hostis por medo de não encontrar algo melhor, ou por lealdade demais ao trabalho onde ficou, né? Ou lealdade a um líder a quem se submeteu. Então, assim, de novo, por que eu estou trazendo essas informações? Para que a gente construa senso crítico, para que a gente se perceba qual é o lugar que o lugar trabalha para mim e se isso é uma construção minha ou foi algo que foi implantado na minha mentalidade, certo? Seguindo aqui o nosso dilema, eu vou falar um pouquinho para vocês, né, sobre uma coisa que é importante. A leitura e a escrita, ela tem um papel extremamente importante nesse processo de formação de pensamento crítico. Por quê? Porque toda vez que a gente lê algo, a gente é obrigado a colocar a nossa atenção naquele algo. Vocês concordam? Toda vez que a gente para ler alguma coisa, a gente não é obrigado a parar para prestar atenção? Vocês estão aqui comigo. Vocês têm o celular na mão. Se vier alguma notificação, ou se alguém falar com vocês, a tendência é que vocês desfoquem muito, né? Vocês vão sentir sono, vocês vão devagar se aquilo que eu estou falando tem algum sentido. Mas quando você está, de fato, lendo alguma coisa que lhe interessa, a chance daquilo prender a sua atenção e fazer com que você reflita acerca de algo é muito grande. Vocês concordam? Então, toda vez que a gente lê, a gente tem a oportunidade de enxergar o mundo sobre a ótica de outra pessoa. A partir desse lugar de enxergar o mundo sobre a ótica de outra pessoa, a gente consegue também imaginar, a gente consegue discordar, a gente consegue concordar, a gente consegue se envolver naquela narrativa, e tudo isso faz com que a gente desenvolva o nosso senso crítico. Outra coisa que nos ajuda muito a pensar de forma crítica é a escrita. Que já rezava a lenda que um filósofo antigo falava, que era o seguinte: não é possível não pensar ao escrever sobre algo. Porque toda a escrita já é um pensamento. Porque quando você escreve sobre algo, você é obrigado a elaborar um pensamento, formar um argumento, pensar de forma crítica sobre como você vai estruturar aquela ideia, e isso já é pensar criticamente. Então, se você quer desenvolver pensamento crítico, você tem que parar de consumir só conteúdo e passar a fazer e formular também conteúdo para que, a partir disso, você possa construir pensamento, certo? Então, se você não tem o hábito de escrever, se você tem o hábito apenas de consumir, a gente tem perdido muito o hábito da leitura,
com tanto vídeo, a gente tem sido muito estimulado a assistir vídeo. Eu digo isso porque eu tive uma mudança do meu comportamento. Eu lia muito mais do que eu leio hoje, mas porque eu assisto muito mais vídeo do que eu via hoje em dia, né? Não à toa, o YouTube hoje é a maior rede social de retenção de atenção, mais que o Instagram, inclusive. Tem crescido cada vez mais. As pessoas têm visto o YouTube na televisão, por exemplo, né? E isso tem feito com que a gente reduza ali a nossa presença e reduza também a nossa participação da leitura na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Então, por que eu trouxe isso para vocês? Porque a gente precisa, para construir pensamento crítico, aumentar o nosso repertório de vida. Então, se você quer tomar decisão sobre alguma coisa, se você quer construir um argumento sobre alguma coisa e não está conseguindo, significa dizer que o seu repertório sobre aquele assunto está muito pouco. Então, você precisa ampliar a sua visão. Ah, eu estou com dificuldade sobre tal área na minha carreira. Eu vou apenas conversar com a Fanny? Não. Você vai ouvir, a gente vai discutir, eu vou trazer perguntas para você refletir. Mas, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo da Cláudia. Quantas vezes, Cláudia, a gente já discutiu sobre um ponto e a minha recomendação para você foi: aumente seu repertório sobre isso. E converse com pessoas que fazem isso para você entender como essas pessoas pensam. Participe desses ambientes para você entender como é que eles funcionam. Aí, de novo, a gente volta para a história do jogo, né? A gente tem que ampliar a nossa visão para que a gente consiga perceber o jogo que está jogando, para que a gente possa saber como é que a gente vai jogar nesse jogo. Então, aqui o papel da leitura e da escrita, ele aumenta o nosso repertório, ele ajuda a gente a aumentar a nossa atenção e aumenta também nosso poder de análise, certo? Saindo desse pressuposto, eu vou trazer para vocês uma outra visão também, que é o seguinte: por que a gente precisa desenvolver o nosso senso crítico? Primeiro, porque a gente precisa aprender a reagir mais racionalmente em relação às nossas provocações emocionais. No ambiente profissional, a gente tem muito isso. Olha, um exemplo. Todo mundo que está aqui, provavelmente, se tiver um caminho de carreira em que precise ter visibilidade para alcançar o espaço que desejam, vão precisar, de alguma maneira, se expor. E quando a gente se expõe, a gente vai ter ali pessoas que vão nos observar, em diversos contextos. Se você se destacar em alguma coisa, qualquer coisa que você se destaque, você vai, de certa forma, receber algum tipo de provocação, né? Um líder dentro de uma empresa, o que é que ele é? Ele é o farol, ele está à frente, ele está sendo visto, ele é ali o tempo todo julgado, criticado. E isso vai fazer com que ele sofra algumas provocações, inclusive em relação a tudo que afeta ele no emocional dele. Se você, por exemplo, está dentro de um ambiente como são as redes sociais, e você está ali expondo sua ideia, se exibindo, se mostrando para que veio, expondo sua forma de pensar, expondo a oferta dos seus produtos, automaticamente você vai ser julgado e inúmeras vezes você vai sofrer provocações em relação àquilo. O que mais existe hoje é cancelamento, hater, não é isso? Já pensou? Aí você vai lá, né, se prepara todo, né, cria aqui na design de carreira seu projeto maravilhoso, fabuloso, bota no mundo. Quando chegar lá, a primeira coisa que acontece é a galera começar a bombardear você, dizer que seu produto não presta, dizer que você fala algo totalmente nada a ver, e aquilo vai fazer com que você reaja de forma imediata a essas provocações. Eu, por exemplo, passei por algo parecido hoje, né? Eu passei por uma situação hoje que desafiou o meu senso crítico de tomada de decisão, e falou assim: tem horas que você vai mandar tudo a merda e vai seguir não pensando racionalmente acerca de alguma coisa, e as suas emoções, elas vão passar à frente. Então, o exercício é desenvolver a nossa capacidade de reagir criticamente em relação a essas provocações que vão vir, né? Outro ponto, capacidade de pensar diferente. Nós somos treinados a afastar as pessoas que pensam diferente da gente. A gente quer andar com quem pensa igual. É a maior burrice que o ser humano pode fazer. Porque é quem pensa diferente de nós que vai fazer com que a gente enxergue aquilo que a gente não enxerga.
E isso, minha gente, exige de nós a capacidade também de desenvolver a nossa humildade, né? A nossa capacidade de baixar um pouquinho a nossa bola ali em algum momento e parar para pensar, caramba, eu não tinha essa visão, não tinha pensado dessa maneira, né? Então, aumentar a nossa capacidade, nosso senso crítico, faz com que a gente também perceba a importância de pensar diferente acerca das mesmas coisas. Então, se eu estou tendo um problema na minha carreira, ou estou tendo um problema, por exemplo, com o meu liderado, ou estou tendo um problema com um produto que eu estou colocando no mercado, e eu esbarro sempre na mesma dificuldade, significa que eu tenho que pensar por outros ângulos. Às vezes, o problema não está naquela situação, mas está na maneira de você fazer. E é você começar a pensar diferente acerca da mesma situação que talvez te leve a chegar em resultados que você não chegou. Tem até uma frase que é atribuída a Einstein, mas todo mundo fala que não sabe se é dele, né? Quando fala assim, que a maior burrice é quando você quer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. A gente não sabe se essa frase é dele, mas sempre falam que é dele. Mas é uma frase que é verdadeira, né? A gente precisa se desafiar a pensar diferente. Outra coisa que é muito importante, por que é importante a gente desenvolver senso crítico? Para a gente não ser facilmente manipulado. O tempo inteiro nós somos manipulados. O tempo inteiro. Então, se você não desenvolver o seu senso crítico e diante de uma informação, você pensar, será que essa informação ela cabe para mim? Será que isso é verdadeiro? Até que ponto isso é uma verdade? E você, a partir disso, tomar decisões diferentes, né? Um outro ponto muito importante para que a gente se abra a esse trabalho de desenvolver o nosso senso crítico é a capacidade de articular um discurso que convença as pessoas. Às vezes, na nossa carreira, nós não temos sucesso em relação a alguns projetos que a gente empreende. E muitas vezes essa falta de sucesso é a falta de articular um discurso que convença as pessoas. Então, você precisa desenvolver o senso crítico para que, com isso, você tenha a capacidade de, olha, entender como o outro pensa. Olha que interessante, ele pensa assim. Então, se ele fala dessa forma, se ele pensa dessa forma, eu preciso falar na mesma linguagem. Isso é senso crítico. Então, você quer falar e vender um produto, vender sua ideia para pessoas diferentes, em contextos diferentes, você não vai conseguir falar na língua daquelas pessoas. Então, desenvolver senso crítico vai ajudar você a articular um discurso que convença as pessoas. Até aqui, eu já consegui convencer vocês da importância de desenvolver isso? De que o tempo inteiro no design de carreira vocês vão ser questionados, instigados, o tempo inteiro, e que tá tudo bem e que vocês vão, tipo assim, ficar facinho, não vai impor resistência, porque, gente, dá trabalho. É como eu sempre falo, aqui não é para encontrar a resposta pronta. Se você não tiver o trabalho de se autocriticar, de refletir sobre a sua realidade, você vai o tempo todo ser levado pela maré. E depois não adianta reclamar do futuro que você está, do lugar onde você chegou. Porque você também permitiu ser levado para esse lugar. Você não foi aquela pessoa que, opa, peraí, não, que caminho é esse que está me levando? Não, peraí, que caminho é esse que eu estou seguindo? Realmente faz sentido para mim, para a vida que eu quero ter? Então, olha, guardem essa informação. De tempos em tempos, vocês vão passar por momentos na carreira de vocês de estagnação e que vai fazer com que vocês parem para refletir se aquele caminho ainda faz sentido. Isso é normal. Se você não passa por isso, tem alguma coisa errada. Significa que você já até aceitou a estagnação. Né? Você já não está mais nem questionando. Então, isso é muito perigoso. Certo? Eu vou trazer aqui para vocês 3 frases para a gente criticar em conjunto. 3 máximas para a gente criticar aqui em conjunto. A primeira máxima é em relação ao tempo. E eu quero saber se vocês concordam ou se vocês discordam e por que vocês discordam. Cada pessoa vai escolher só são 3 frases, e eu quero ouvir a argumentação de vocês em relação a isso. Vamos nessa? Então, eu não quero escolher democraticamente, eu quero que vocês se autonomeiem. Eu vou escolher uma pessoa para começar, que é Edislane, e depois eu quero que vocês sigam o fluxo aí, cada um escolhendo uma frase. Edislane, o tempo passa igual para todos. O que muda é o uso que você faz dele. Você concorda com essa frase? Será que a gente pode tomar ela como verdade? A gente escuta isso ou não?
na vida real? Quantas frases do Instagram você escuta isso aqui? Já viram em algum lugar? Algumas vezes, né? Eu não queria ser a primeira, não, mas eu já tinha escolhido minha frase, hein? Porque essa do tempo, para mim, passa igual para todos, né? Passa no sentido de 24 horas, mas a gente sabe que o tempo que eu, enquanto mãe de 3, tenho, não é o mesmo que Stephanie tem. O tempo que tem uma pessoa que está em São Paulo, a gente sabe que o tempo não é o mesmo para todos, apesar de passar igual para todos, né? E que o uso que a gente faz dele vai muito do que a gente consegue, né? Enquanto conhecimento, enquanto realidade de cada um, né? Mas o que eu converso sempre com as pessoas que estão do meu lado, porque eu conheço a realidade delas um pouco, é assim, se a gente tem um tempinho para estar no Instagram, se a gente tem um tempinho para estar no YouTube, se a gente tem um tempinho para estar fazendo coisas que não são necessárias para a minha sobrevivência, eu tenho um tempo para buscar aquilo que são os meus sonhos, que são os meus objetivos. Perfeito, Eslane, você chegou exatamente onde eu queria. Quando a gente escuta essa frase, a gente escuta muito, fala, olha, o tempo é igual para todo mundo, o que faz a diferença é como você usa esse tempo. Então, você não é produtivo porque você não sabe usar o seu tempo. Não é assim que a gente escuta? Aí a gente faz o quê? Assume aquilo como verdade. Aí tem gente que se machuca, acaba procrastinando até mais, né? Começa a botar mais dificuldade em cima daquilo que já tem, né? É como a Edilane falou, o tempo ele passa igual para todo mundo, entre aspas. Por quê? Pegue um exemplo, a pessoa que acorda às 4 da manhã e pega 3 transportes públicos para chegar no trabalho às 8, essa pessoa, ela não tem o mesmo tempo da pessoa que trabalha 15 minutos do trabalho. Ela não tem essa opção. Ela vai passar 2 horas dentro de um transporte público e que ela não tem a chance de fazer diferente. Então, o tempo dela vai ser diferente da pessoa que acorda, que tem tempo para fazer uma caminhada, que consegue chegar em 15 minutos no trabalho, que tem um carro, ou que pode ir de Uber. O tempo é diferente, assim como é diferente para uma mãe, que tem que dar conta dos seus filhos, que tem que ser muito mais planejada para conseguir sair do trabalho. Às vezes, se ela entra no trabalho às 8, e ela precisa levar a criança na escola, ela precisa deixar o almoço pronto. Então, assim, são outras realidades. E a gente precisa, ao ouvir essas verdades, a gente começar a criticá-las. Agora eu vou pedir para que outra pessoa se manifeste a respeito da segunda frase. Josefa, o sucesso é consequência exclusiva do seu esforço. Você concorda com essa frase? Fanny, eu não sei se ela vai conseguir ligar, porque ela disse que estava com um probleminha lá, estava com barulho próximo, ela está com fone. Mas eu acho que ela vai falar. Oi, Josefa, pode falar. Peraí, tá vendo? Pronto, me afastei aqui um pouquinho. Então, ontem a gente falava muito sobre essa questão, se era realmente sobre esforço, porque eu mesma sempre achei que era na força do braço mesmo, que até me sentia mal, porque, poxa, eu sou tão esforçada, eu faço tanto, que às vezes não tenho os resultados que eu sempre esperava. E a gente sabe, está aqui para aprender que talvez não seja sobre isso, né? Que não é só a questão do esforço, acho que ter as ferramentas certas, as pessoas que vão te ajudar a encurtar o caminho, a fazer da melhor forma. Enfim, eu acredito que seja por aí. Muito bom, Josefa. Isso que você trouxe foi essencial para a gente ampliar essa visão. Porque, veja, minha gente, é possível dizer que aquela pessoa que teve acesso por exemplo, a educação de qualidade, ou nunca teve acesso a um computador na vida, nunca teve acesso à internet, por mais que essa pessoa tenha as mesmas capacidades cognitivas, que essa pessoa ela seja uma pessoa inteligente,
Mas se ela não teve acesso a condições que desse a ela a capacidade de desenvolver, por exemplo, uma habilidade específica, ela pode até ter aquilo de maneira inata, dentro do DNA dela, dos talentos que ela pode ter ali como propensão a desenvolver. Só que se ela não tiver as condições, ela não vai conseguir desenvolver. Então, não adianta só o esforço. Muitas vezes, é a falta do estímulo, é a falta do ambiente, é a falta das ferramentas, é a falta de oportunidade. Então, esse lance da meritocracia é uma falácia, né? Isso não existe. Cada um tem um ponto de partida diferente que vai lhe colocar em posição de vantagem em relação a outros em determinada situação. Não existe esse lance de meritocracia. Então, quando a gente para olhar criticamente sobre essa fala, a gente percebe que não é só o esforço que vai levar a gente ao sucesso, né? A gente precisa de outras, se cercar de outros contextos, de outras ferramentas, né? E, mais do que isso, entender o nosso contexto, entender o nosso ponto de partida. E é isso que a gente vai fazer um pouco mais à frente. A outra coisa foi sobre maternidade, que a gente pode estender sobre isso vários outros exemplos, como a gente escuta, né? A mãe é tudo igual, só muda o endereço, será? Será que a mãe que nasceu lá na Índia, ela vai ter os mesmos valores e vai criar seus filhos igual a mãe que nasceu no Brasil? Dependendo do contexto dela, será que vão ser as mesmas maneiras, a mesma forma de agir? Será que vai ser? O mesmo rigor, a mesma educação, os mesmos valores? Não tem como. E isso serve para tudo. Então, o que é que eu quero provocar aqui em vocês? Essa capacidade de pensar criticamente acerca desse assunto. E aí eu vou trazer um exercício para a gente fazer agora. Essa pergunta foi a pergunta que eu fiz para vocês anteriormente e eu reforço, né? Quantas das decisões que você toma realmente são suas? Será que você escolheu a carreira que você escolheu porque você quis ou porque você sofreu algum tipo de influência? E que influência foi essa que você sofreu? Eu percebi, ao longo da minha jornada, por exemplo, minha primeira graduação foi em engenharia de produção. E eu percebi, no meio da minha jornada profissional, que essa decisão ela havia sido tomada para honrar o nome do meu pai. Olha que doideira. Meu pai, o sonho dele era ser engenheiro. E eu escolhi engenharia de produção, me identifiquei com a profissão no meio do caminho, mas eu entendi que não era isso que eu queria fazer para a minha vida. Mas eu estava fazendo isso para honrar o meu pai. Então, às vezes, a gente precisa sempre questionar para ter convicção dos caminhos que a gente está trilhando, né? E se aquele caminho, no final das contas, acabou dando certo para a gente se apaixonou, se encontrou, ok, ótimo. Mas se você não está se encontrando, é importante você pensar, por que será que eu estou fazendo o que eu faço? Será que essa decisão ela é realmente minha ou eu fui influenciada a tomar essa decisão? Isso é um exercício de crítica, certo? Eu gostaria, nesse momento, de dividi-los em salas para a gente poder criticar. Se vocês puderem fazer um print dessa tela para poder ler esse texto com calma. Eu vou só dividir aqui. A dinâmica vai ser a seguinte, a gente vai ler esse texto e a gente vai discordar ou concordar com ele durante 2 minutinhos aqui em grupo. Pode ser? Nas crianças. Hoje em dia é difícil você encontrar uma criança brincando das brincadeiras que a gente brincava antigamente, entendeu? As crianças estão todas hoje plugadas, tudo no celular, tudo jogam no celular, estão sempre ativas nas redes sociais. E o adulto não é diferente. Às vezes você vai jantar com um amigo, tem sempre alguém lá que vai estar com o celular. Não vai dar, às vezes, nem atenção àquilo que você está conversando ou falando. Então, o celular, então, ele concorda eu com o que o concordo. texto está falando. Sim. Excelente. Quem mais pode trazer a sua visão? A Ingrid e a Tamires, que estava na sala também. Mas a gente nem chegou a nomear um representante. Mas pode falar agora. Cada um fala um pouco. Cada um pode falar um pouquinho, então, Fanny? Pode sim. Então, comece, Tamires. Você ficou muito muda aqui no grupo.
Porque foi Verdade. escolhida. Eu acho que eu concordo com o texto, porque a questão, às vezes, a gente nem precisa, não quer nem mostrar, mas tem a necessidade do próximo, né, de querer mostrar para o próximo a tecnologia. Então, hoje a gente vive através das redes sociais. Às vezes a gente não está nem com a necessidade de, como Ingrid tinha mencionado também, e a outra menina também, a questão de shows. Às vezes a gente vai para um show e, ao invés de a gente curtir aquele momento, a gente fica pensando, se programando em gravação, então, no que o outro vai pensar. Então, às vezes vai uma viagem, às vezes um local que a gente só quer, ao invés de a gente ficar parado, prestando atenção, se concentrando, não, a gente precisa mostrar muito, e às vezes não é nem que a gente queira, às vezes é necessidade, né? Só complementando essa fala de Ingrid, que foi, ou de Tamires, porque foi algo que eu levei lá para a sala, né? Que hoje em dia há uma necessidade real de se mostrar um pouco. Eu estava trazendo o meu exemplo. Eu sempre fui uma pessoa que não gostava de postar. Postava uma coisa bem aleatória e tudo, mas o próprio trabalho da gente hoje nos força a estar na rede social. Mesmo aquelas pessoas que não querem estar mostrando a vida pessoal, que não querem estar se expondo de alguma forma, mas hoje há essa necessidade por parte profissional de você se mostrar, e até a Carol trouxe que é interessante que quando a gente para, quem se expõe muito depois para, as pessoas já automaticamente pensam que está passando por um problema mental, que está passando por uma depressão, que está muito mal, e às vezes não é, às vezes a pessoa só está tirando um tempo para ela própria, né, porque hoje com essa necessidade de estar o tempo todo as pessoas vendo o outro e mostrando o outro, a verdade é que a gente acaba sem tempo para a gente mesmo, né? Porque para estar ali, principalmente quem está o tempo inteiro numa rede social, é uma performance, não é ele do jeito que é, não é ela do jeito que é. Então, para segurar esse personagem, é complicado, né? E hoje a gente está num mundo que, infelizmente, as pessoas estão se tornando personagem e as outras estão acreditando naquele personagem e estão querendo ser igual. E não vão conseguir, porque aquilo ali não existe. O que a gente vê em rede social não existe. E isso, para adolescente, principalmente, problema de autoestima, problema de autoimagem, isso traz diversos problemas, mas é uma realidade que a gente tem que hoje trabalhar. Quem é mãe aqui sabe o que eu estou falando, a gente precisa trabalhar, porque se para a gente ter uma coleguinha que era mais inteligente que a gente, era mais bonita que a gente, que era só ali da minha sala, era complicado, e hoje, o tanto que essas crianças e que esses adolescentes se comparam o tempo todo, né? Eu acho que é uma realidade, mas que a gente tem que estar sempre atento. Muito bom. Depois eu vou costurar com a Luana, mas eu levei. Com a tecnologia, né? A gente se socializa hoje com a tecnologia. Eu acho que é mais ou menos isso. Muito bom. Ingrid? Tudo que a Edith falou aí faz muito sentido, né? Inclusive, assim, eu vou falar da minha experiência. A minha rede social, às vezes eu gosto de postar quando eu estou viajando, porque eu, Ingrid, gosto de ver outras pessoas quando viajam e mostram, assim, os lugares onde estão indo. Eu não falo de restaurantes, eu falo, assim, lugares bonitos, paisagens, coisas que despertem a minha vontade de querer ir para aquele lugar. Às vezes eu nunca fui, então, através daquela pessoa que está mostrando ali, eu fico com vontade de viajar também para lá. Lugar bonito, chama atenção. Só que às vezes a gente passa do limite, né? Começa assim, colocando coisas despretensiosas, e aí acaba fugindo do controle, né? As redes sociais era para ser, não só as redes sociais, né? A tecnologia era para ser uma coisa para nos ajudar e facilitar um pouco, a nossa vida. Mas hoje as pessoas estão ficando preguiçosas, porque hoje tem o chat GPT aí, então tudo vai para o chat. Estou com dor de dente, não sei o que é, vou para o chat. Da mesma forma como ajuda, atrapalha, porque atrapalha o nosso vínculo social, a gente deixa de se comunicar com as pessoas, a gente deixa de interagir, rouba o nosso foco.
Eu digo por mim. Se eu ficar 10 minutos no Instagram, rouba meu foco total. Se eu tinha alguma coisa para fazer ali, eu já nem lembro mais o que é que eu vou fazer. Entendeu? Então, assim, é para ser uma coisa boa, mas está sendo uma coisa ruim. E aí as pessoas ficam falando, mas depende de como é que vai ser utilizado. Não depende. É ruim do mesmo jeito. Por mais que você não queira ficar ali por muito tempo, algo vai chamar a sua atenção, porque o algoritmo vai levar algo para você ali que você gostaria de ver, entendeu? Ou que você já estava procurando, e aquilo ali rouba toda a sua atenção, tira o foco do que você gostaria de fazer, você deixa de aproveitar o momento e de estar com pessoas, porque quando você está ali num ambiente com pessoas, que você está no celular, você não está. Então, para mim, assim, faz todo sentido o que o texto traz, né? E faz muito sentido o que todo mundo trouxe aqui, né? Então, a gente está vivendo um século de roubando tudo da gente, né? E a gente está se deixando levar. Para isso, né, Ingrid? Eles estudam para isso, justamente para roubar nossa atenção mesmo. A disputa das ferramentas é essa. Quem consegue mais atenção. Eu concordo quando você fala que não é a maneira que usa, porque todo mundo está sujeito a isso. Nós somos seres humanos e os estudos são feitos para isso, para que essa ferramenta traga justamente aquilo que a gente quer ver e que, de alguma forma, vá tomar nossa atenção. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Alguém pensa diferente? Alguém tem uma crítica diferente disso aqui? O que é importante para a gente conseguir tecer uma crítica, na opinião de vocês, diante de tudo que a gente já aprendeu aqui hoje? Tudo tem um lado bom e tudo tem um lado ruim. A tecnologia, ela é ruim, mas ela também é uma ferramenta importante. Por exemplo, hoje aqui, você está dando um curso, né, através da tecnologia. Você está sabendo usar a tecnologia. Tem gente que não sabe, pelo menos essa é a minha opinião. A Júlia trouxe um ponto importante, é você conseguir olhar os dois lados, ou múltiplos lados, né? Ou seja, saber conseguir ler contexto. Conseguem perceber que para a gente poder ter crítica sobre alguma coisa, não adianta você só falar mal de alguma coisa, você tem que ter embasamento, você tem que ter análise de contexto, você tem que ter referências, exemplos, e que não é só você ter uma opinião sobre algo, é você também conseguir fazer uma leitura imparcial das coisas, racional sobre as coisas. Não é isso? Quando a gente assiste a um filme, não é isso que a gente fala, não, porque o ator tal não ensinou bem, mas por que você acha que o ator tal não interpretou bem o papel? Porque você tem, às vezes, uma outra referência. Pronto, releitura de novela, não é assim? Não teve uma última releitura de novela? O que é que a gente faz? A gente olha como foi há anos atrás e compara a atriz tal com a atriz fulano e tal, né? Então, você tem que ter referências. Você só critica algo quando você consegue analisar contexto. Conseguiram perceber? E aí, existe uma crítica por trás da crítica aqui, que é o seguinte, não é só a gente usar a tecnologia, mas é a gente se definir por ela. Olha, agora a gente não só usa, a gente se define através da tecnologia que a gente usa. O algoritmo agora está na nossa mente. Ele escuta o que a gente está falando e ele traz os anúncios do que a gente falou para o marido, para a namorada. Está fazendo parte da gente. A gente já não sabe mais o que é que a gente pensa, o que é nossa vontade ou o que foi incutido em nós através desse contexto em que a gente está inserido. E aí a Edislane trouxe um ponto muito importante, que é essa ansiedade que é provocada na gente através desse convívio, né, com a rede social, dessa comparação que a gente estabelece com o outro. Ingrid também trouxe um pouco sobre essa questão de a gente compartilhar a nossa vida, mas, ao mesmo tempo,
a gente se perde no meio desse compartilhamento e a gente começa a entrar no lado obscuro desse compartilhamento, que é, por exemplo, a necessidade de aprovação através dos likes. A gente posta, por exemplo, a gente quer ver quantas pessoas viram. Se as pessoas não viram, se não aprovaram, a gente já começa a se sentir mal por conta daquilo, e a gente quer cada vez mais provar o nosso valor. Olha que loucura. E aí, esse texto ele foi retirado de uma crítica que a gente fez na nossa página, depois eu convido vocês para lerem, que foi uma crítica sobre a síndrome do protagonismo que a gente está vivendo, né, hoje em dia, que é tipo assim, vai, dá a cara, faz acontecer, você é o dono da sua história, tererê. É todo aquele incentivo do dopamina para que a gente, o tempo inteiro, faça e aconteça e se esforce, que é o esforço, que é o mérito, e no final das contas a gente só se vê cada vez mais refém desse personagem que a gente fica criando para que os outros nos aprovem, e a gente acaba adoecendo por conta disso. Então, a crítica desse texto, ele vai ainda mais profundo, porque ele diz o quê? A gente está deixando de viver a nossa vida real para a gente gravar memórias. Olha, alguém falou sobre o show, você vai para um show, você não assiste mais o show, você grava para assistir depois, olha. Então, você deixa de viver para você viver através das telas. E é uma crítica para a maneira como a gente está vivendo a nossa vida e a forma como a gente está se deixando ser construído através desses algoritmos, que, na verdade, tem alguém que está manipulando isso. Então, a gente é produtor de conteúdo na internet, mas a gente produz e a gente é influenciado. Então, pelo amor de Deus, minha gente, vamos abrir a nossa mente em relação a tudo que a gente vê, escuta, aos contextos. Não é deixar de viver, mas é não se automatizar e não fechar os olhos para o contexto em que a gente está vivendo. Beleza? Foi legal o exercício? Então, esse é o exercício que a gente tem que fazer para tudo na nossa vida, né? Então, esse exercício que a gente vai fazer para tudo na nossa vida. Seguindo aqui o nosso processo, eu vou abrir aqui uma pergunta. E aí vocês podem responder de forma silenciosa, tá? Não precisa falar, não. É o seguinte, como é que você se sente hoje em relação à sua vida profissional? Se tivesse uma palavra para você definir, qual seria o sentimento? Medo, frustração, desespero, estou perdido, estou animado, estou me sentindo provocado. Qual seria a palavra? Qual seria o sentimento que vem? Quem quiser compartilhar pode colocar aqui no chat para eu poder acompanhar o sentimento de vocês. Mas esse sentimento que você está, ele tem uma indicação, ele é um indicador para que você comece a perceber para onde você está levando a sua vida profissional, né? Então, esse sentimento, ele é um reflexo de tudo que você está vivendo. Então, olhar para esse sentimento também é importante para que a gente possa pensar criticamente acerca do rumo que a gente vai dar para a nossa vida, certo? Então, se você está vivendo, está satisfeito, está feliz, mas você sente, por exemplo, a vontade de ir além, esse sentimento precisa ser levado em conta, né? Se você sente que o lugar que você está já não lhe cabe mais, algo você precisa fazer em relação a isso. E, às vezes, tem coisas, minha gente, que a gente vai conseguir fazer só com médio prazo, mas tem coisas que você pode amanhã já colocar em prática. E aí a pergunta é, o que é que você pode fazer para tornar sua vida profissional amanhã um pouco melhor do que aquilo que você está fazendo hoje, certo? Só mais um ponto de reflexão. E aí, aprofundando um pouco mais, já entrando mais no aspecto de mentalidade, eu gostaria, alguns de vocês que iniciaram o processo comigo, antes de hoje, como a Ingrid, né, tem outras pessoas que já passaram por esse processo aqui também, que é da construção da análise biográfica. Nessa construção, a gente faz um mergulho para entender, de fato, né, meio que tirar um pouco a venda
do nosso histórico de vida, de onde a gente veio, quem são os nossos ancestrais, quem são as pessoas que compõem a nossa vida, quem foram as pessoas que abriram o caminho para a gente chegar aqui hoje. Eu trago isso dentro do design de carreira porque, às vezes, a gente acaba olhando para a gente de uma forma muito curta, e a gente olha para a gente como se a gente fosse filho de chocadeira e não tivesse um histórico por trás que nos fizessem ser quem somos hoje. Você não é quem você é hoje à toa. Você é quem você é hoje por conta de seus ancestrais. Eles foram quem criaram um caminho, inclusive geneticamente, para que você tivesse a capacidade cognitiva que você tem hoje, as aptidões que você tem hoje, as preferências que você tem hoje, a forma de agir que você tem hoje, os desejos que você tem hoje, eles não nascem assim, não é nasceu com você, é só seu, não. Isso é cientificamente comprovado. Por isso que é tão importante a gente olhar para esse passado, para entender. Para que serve olhar o passado? Para entender por que eu estou aqui. Por que eu estou aqui? Por que esse foi meu ponto de partida? Por causa disso, porque fulano, porque cicrano, e a gente precisa fazer esse olhar crítico. Então, existem estudos genéticos que falam que nós somos impactados pelas 7 gerações anteriores que vieram antes da gente, que determinam, de certa forma, em algum grau, o nosso corpo físico, a forma como a gente é, por exemplo, se você é gordinho, se você é magrinho, se você tem mais propensão, se você tem um corpo mais atlético, se você não tem, as doenças hereditárias que às vezes a gente herda, né? Define também o nosso modelo mental, e define nossas emoções, os nossos desejos, define, por exemplo, quem a gente pode se tornar ainda é herança genética. Certo, minha gente? Isso está dentro do nosso sangue. Isso é composto em relação àquilo que a gente traz da nossa ancestralidade. Somado, aí a gente coloca aqui um maisinho, né? As nossas experiências de vida aqui, agora, certo? As condições que você teve, o ambiente que você frequentou, as pessoas com quem você se relaciona, certo? A educação que você teve. Então, tudo isso soma a essa herança ancestral que você tem e que está no seu DNA. Por que é tão importante a gente saber isso? Porque, minha gente, toda vez que a gente passa por dilemas profissionais, e como a Ingrid trouxe, eu queria me encontrar, eu queria saber o que eu realmente quero, às vezes a gente, por viver dilemas com os nossos familiares, e nem sempre muito positivos, são processos, às vezes, desgastantes, né, que a gente vive. Às vezes tem gente que nem conheceu sua família, ou teve uma relação muito conturbada com a sua família em algum grau. Isso faz com que a gente acabe querendo se afastar dessa ancestralidade, e, com isso, a gente tem uma perda gigantesca em relação à nossa força, em relação à nossa potência de vida, em relação àquilo que nós somos de fato. Então, é muito importante fazer as pazes com esse passado, fazer as pazes com essa ancestralidade, porque, às vezes, não sei se você já ouviu falar, tem pessoas que não conheceram seus pais, mas, ou porque faleceram antes, né, no meio do caminho, enfim, não tem mais convívio, mas é a cópia do pai, é a cópia do avô, é a cópia do tataravô. Né? Às vezes a pessoa vem trazendo um resgate que nem ela sabe. Então, fazer as partes com esse passado é entender que existe uma força nesse lugar de onde você veio e que em vários momentos que você vai passar na sua trajetória, você vai precisar voltar nessa fonte para que você se fortaleça e entenda por quem você é. Quem é que você é? Os caminhos que a gente escolhe, os propósitos que a gente define de crescimento, eles podem mudar. Mas, geralmente, aquilo que a gente permanece. Os nossos valores, eles permanecem. Aquilo que é importante para a gente é o que vai ficar. Então, eu quero trazer para vocês essa informação e deixar uma frase aqui que eu gosto muito, que é um provérbio africano, que ele fala o seguinte, que o rio que esquece sua fonte, ele seca. E o homem que nega suas origens, ele não existe. Então, é muito importante que a gente
de certa forma, olhe para esse passado de uma maneira a ressignificar se existe algum ponto que está falho. Existem vários estudos psicológicos que falam sobre a influência, por exemplo, da nossa paternidade dentro da nossa vida profissional, da relação da nossa mãe com a nossa vida financeira. Tem vários estudos que falam sobre isso. Não, nós não vamos focar nisso aqui, mas o que eu quero trazer é, muitas vezes, a gente leva para o nosso contexto profissional carências, deficiências, problemáticas que, na verdade, a gente traz não é da vida profissional, é da nossa sexualidade, da nossa relação familiar. Quantas vezes a gente quer achar num chefe um pai? Quantas vezes a gente quer achar, por exemplo, transferir uma carência de reconhecimento materno para um trabalho? E, às vezes, você vai viver ali numa corrida de ratos tentando buscar um reconhecimento que, na verdade, a origem dessa escassez, dessa falta, não está no trabalho. Está na sua origem ancestral que você precisa curar. Então, é muito importante que a gente pare, dê, tipo assim, uma freada e olhe para esse contexto. De novo, estabelecendo a ligação com o contexto para que a gente forme o pensamento crítico do porquê que a gente é o que a gente é e porquê que a gente está onde a gente está. Né? A gente não é filho de chocadeira, a gente não nasceu do nada. E aí, inclusive, trazendo um pouquinho para alguns estudos também que já aconteceram dentro do contexto genético, eu tenho um videozinho, gente, eu vou passar para vocês depois, para a gente não perder aqui o fio da meada, tá? Mas o que eu quero trazer para vocês? Alguns estudiosos pegaram esse contexto da nossa origem ancestral e trouxeram algumas falsas verdades acerca da constituição biológica da gente, né? Enquanto brasileiros, a maioria de nós descendentes de africanos, por exemplo, e instituíram dentro da nossa formação, né, social de que as pessoas que tinham pele escura, elas eram menos capazes por conta de questões biológicas, o que, obviamente, já foi comprovado cientificamente que isso é totalmente errado. Então, existia um cara chamado, por exemplo, Nina Rodrigues, que ele era um médico extremamente famoso na época, higienista, né, que pregava, naquela época, que os negros eles tinham uma constituição biológica diferente, pelo formato do seu cérebro, definia-se se ele era inteligente, capaz ou não, dependendo da região onde ele era, de onde ele veio. Né? Então, essa herança, digamos assim, cultural, social, ela impacta a forma como nós nos vemos até hoje. As pessoas que são, a maioria delas, de pele escura, ou que não são brancas, não são vistas como brancas, elas já nasceram na escala meritocrática com 200 quilômetros de distância da linha de chegada. Então, existe um déficit social, ético, né, ancestral, que existe dentro da nossa sociedade e que faz com que a gente hoje tenha que, às vezes, se esforçar muito mais que outras pessoas que tiveram outros privilégios ou que não tem essa barreira de entrada para determinadas conquistas que a gente tem na nossa vida profissional. Então, isso é uma herança social e é preciso a gente entender isso para formar senso crítico, para entender que, às vezes, as resistências que a gente está passando, elas não são à toa. E aí a pergunta que fica é, o que é que eu faço com isso? Né? Primeiro, entender que isso existe e depois entender como é que eu lido com isso para combater isso dentro do meu crescimento profissional. Certo? Trago essa imagem aqui para contextualizar e finalizar essa parte de ancestralidade, que é também um ensinamento iorubá, africano, que ele fala sobre um provérbio que conta a história de um povo que, durante muito tempo, caminhando, né, dentro de uma jornada de desenvolvimento e tal, eles foram ali subindo uma montanha, carregando um piano nas costas. E eles carregavam esse piano nas costas, dentro da concepção deles, porque eles queriam
facilitar a vida daqueles que viessem depois, no caso, os seus descendentes. Até que eles, diante de tanto esforço que foi feito, eles conseguiram chegar no cume da montanha e levar o piano para cima da montanha. Só que chegou um momento em que esses descendentes, eles também amadureceram, já estavam adultos, e ali eles chegaram, junto com os seus ancestrais, e o piano estava ali em cima da montanha, né? Eles olharam para aquele piano, seus ancestrais já não estavam mais ali, e eles se perguntaram, e agora? O que é que a gente faz com esse piano aqui em cima? Alguns queriam e defendiam a ideia que tínhamos que levar esse piano para debaixo da montanha. E aí a gente, às vezes, se para pensar, vamos para pensar criticamente, né? Às vezes, a gente está num caminho que já foi desbravado por alguns, e a gente quer, ao invés de tocar o piano, a gente quer descer com o piano nas costas de novo. E a gente faz muito isso na nossa vida profissional. Às vezes, a gente quer tanto criar o nosso próprio caminho, que a gente esquece do esforço que já foi feito para a gente chegar até ali, e a gente fica preso ao problema de descer com o piano de novo, e esquece de que agora é a hora da gente tocar o piano. E a gente desenvolver outras habilidades, a gente passar por outros caminhos que os nossos ancestrais não conseguiram passar. Então, eu resumi bastante essa história, porque a gente já está chegando no final do nosso encontro, mas eu quis trazer esse exemplo para que a gente pare para pensar nesse esforço que já foi feito para a gente chegar até aqui, e, às vezes, o comodismo e as desculpas que a gente coloca também para a gente, para chegar em determinados lugares que a gente quer chegar, sendo que o esforço que a gente precisa fazer é ainda menor do que o que aqueles que vieram antes se fizeram. Né? Alguém pensa diferente, quer colocar alguma informação aqui? Algum pensamento sobre isso? Quer compartilhar alguma coisa? A gente fez uma atividade, né, da primeira vez que eu fiz o design de carreira, relacionada a isso, e recentemente eu revisitei essa atividade. E é interessante como todas as vezes que a gente revisita, a gente entende o quanto que a gente tem dos nossos pais, dos nossos avós, no nosso comportamento, né, na nossa conduta, de coisas boas e de coisas que precisam ser deixadas para trás. Né? Eu acho importante que a gente entenda o que a gente tem de bom para reforçar e aquilo que a gente tem que talvez não era aquilo que a gente queria na nossa vida, né? Para mudar um pouquinho a rota, mudar os hábitos. Exato. Edis, o que você trouxe foi muito importante, porque essas heranças ancestrais, imagine, por que é tão importante a gente fazer as pazes com ela? Vou trazer um exemplo biológico. A pessoa que veio com uma tendência genética a desenvolver uma determinada doença, porque a família inteira teve. Se ela faz as pazes e ela entende que isso existe, qual é o caminho que ela pode seguir? De fazer tudo aquilo diferente para que esse problema não venha acontecer na vida dela, ou retardar o máximo de tempo que esse problema venha acontecer na vida dela, e com isso mudar o caminho. A mesma coisa serve para algum tipo de comportamento que é destrutivo. Então, às vezes, a gente está tendo a oportunidade por exemplo, os meus avós, eles não tiveram a oportunidade de cursar uma universidade, mas eles conseguiram abrir um comércio e desenvolver aptidões para o comércio que eu herdo até hoje. A minha obrigação, como descendente, é superar os meus avós nesses aspectos, porque eu tive oportunidades que eles não tiveram, de acesso a conhecimento, de pessoas que me ensinaram a pensar de forma diferente, tudo que a vida me proporcionou, de capital social, capital intelectual, isso me proporciona a possibilidade de, não é superar, de ser melhor, no sentido de, eles eram inferiores a mim. Não, mas é de poder ir além daquilo que eles foram na história do piano, certo? Então, isso que Edson colocou foi fantástico, Edson. Obrigada pela sua contribuição. Alguém mais que gostaria de compartilhar alguma coisa? Alguma sacada, alguma coisa que ficou? Então, vamos lá. Aí,
essa questão da influência, que nós estamos debatendo aqui desde o começo, quando a gente trouxe o texto, eu trouxe uma frase para a gente refletir sobre ela, que é também fruto de um estudo sobre influência social, que fala o seguinte, que as nossas ações, elas podem ser fortemente motivadas por 3 indivíduos que tiverem, por indivíduos que estão até 3 graus de separação entre nós. Isso eu já não estou mais falando só sobre ancestralidade. Mas o que é que eu estou querendo dizer? Esse estudo, ele fala o seguinte, se um amigo do seu amigo fumar, você tem mais de 30% de chance de fumar também. Olha que doido. E se o seu amigo fumar, você tem mais de 60% de chance de fumar também. Isso é comprovado. Esse estudo, ele fala justamente sobre essa influência que nós recebemos das pessoas que estão ao nosso redor e que nós também somos para outras pessoas ao nosso redor. E aí a gente tem que parar e pensar qual é a influência que eu estou sendo para as pessoas que estão ao meu redor e que tipo de influências eu estou recebendo. Tem que parar para refletir, né? Porque às vezes a gente está indo por um caminho que não é o caminho que a gente quer ir, mas a gente está cercado de pessoas que está nos puxando igual peso morto para trás. E a gente precisa analisar criticamente isso para tomar algumas decisões. Falando um pouquinho, já entrando na parte de crenças, porque um dos aspectos mais importantes da construção das nossas crenças é a nossa ancestralidade, a gente herda muita coisa. Eu vou começar a falar, e a gente vai aprofundar isso amanhã, né, sobre a nossa mentalidade, a construção da nossa mentalidade, e sobre a construção das crenças que a gente tem na nossa vida. Então, uma crença, como é que uma crença ela é construída? Ela é construída pelo conjunto de experiências que a gente vive ali repetidamente e que se somam na nossa memória. Então, se você já viveu algo repetidamente, é provável que isso por si só já tenha lhe convencido de algumas verdades. Por exemplo, crenças que acontecem na nossa vida profissional. A pessoa que sempre tem problemas de ser reconhecido no trabalho. Provavelmente ela escutou em alguns momentos de forma repetida que ela não era boa o suficiente, ou que aquilo que ela estava fazendo não tinha sentido nenhum, ou que aquele trabalho que ela fez não foi bom o suficiente, ou não deu o resultado que era esperado. E isso o tempo todo. A pessoa bate na trave toda vez. Aquilo vai se tornando uma verdade, vai reduzindo a capacidade de realização, vai diminuindo a autoconfiança. Então, é muito importante a gente parar para pensar. O que foi que você viveu repetidamente que lhe convenceu da verdade que você acredita hoje? Acerca de qualquer coisa. Então, não é só identificar, mas é pensar o que está por trás daquilo. Lembra da história do pensar criticamente? Hoje eu acredito nisso, mas por que eu acredito nisso? De onde vem isso? E aí você começa a refletir acerca dessa verdade. A gente vai avançar um pouco mais sobre isso. Então, não tem como a gente mudar uma crença sem entender o que limitou a crença. Eu acredito nisso aqui. Essa citação aqui desse estudioso, eu acredito nela. Ajuda muito a gente entender a mudar uma crença quando a gente sabe de onde ela veio. Às vezes você não consegue. Então é mais importante, às vezes, você simplesmente mudar a crença, mas depois você vai cair a ficha. Aquilo vai ficar na sua cabeça e você vai fazer assim, foi isso aqui que aconteceu. Né? E aí vem um outro ponto extremamente importante. Para substituir um condicionamento mental, muitas vezes a gente precisa criar novas memórias. Se existe qualquer coisa que você está acreditando piamente como verdade, para você mudar essa verdade que você acredita dentro de você, você vai precisar criar novos contextos, novas experiências, novas memórias para que essa crença seja substituída. Em relação a dinheiro, porque eu nunca consigo ter dinheiro suficiente, porque eu nunca consigo ter sucesso em tal área, porque eu sempre sou vista de tal forma, porque eu tento e não consigo. Não importa, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso amanhã. Mas o que eu quero que vocês parem para pensar hoje? Quais são essas crenças? Quais são as verdades que eu estou carregando? Será que elas são minhas mesmo? Será que eu herdei de alguém? Né?
De que contexto eu absorvi isso, quais são as influências que eu estou sofrendo na minha vida, de que forma que eu estou influenciando as pessoas que estão ao meu redor, quais são os feedbacks que eu recebo, né? Para que a gente tenha senso crítico e coragem de se expor ao novo, certo? Aí, minha gente, a gente já meio que pensou e contextualizou de onde foi que a gente veio, né? De onde a gente veio, qual é a cultura, qual é a nossa base da educação, qual é o nosso meio social. Para a gente poder saber o que é que a gente vai fazer com tudo isso para definir para onde a gente vai. Concordam? Que foi isso que a gente fez hoje? Né? Aprofundar um pouco mais esse senso crítico acerca do nosso local. Quando eu falo local, é lugar de partida, ponto de partida, quem sou, né? Por que sou quem sou, de onde eu venho, de onde são as minhas origens, para que a gente, a partir disso, possa definir para onde a gente vai, né? Dizem alguns estudos que a educação ela é um dos maiores fatores de mobilidade social do nosso país. Só que o nosso projeto de educação, minha gente, ele não foi construído para formar cidadãos pensantes, não. Ele foi construído para formar massa trabalhadora. O primeiro estágio da educação no Brasil, primeiro, só quem era educado era quem tinha posses, né? As pessoas que eram, depois da libertação dos escravos, né? Da liberação dos escravos, as pessoas elas foram tiradas dos seus lugares como escravizados e passaram a vagar pelas ruas porque não tinham o que fazer para poder se subsidiar. O que foi que fizeram? Criaram trabalho para essas pessoas remunerado, para que elas mesmas agora passassem a se subsidiar. Então, esse trabalho livre, na verdade, ele foi o precursor desse movimento de remuneração, né, para as pessoas que eram escravizadas, estou falando agora sobre o Brasil, né, mas que em algum momento essa galera que nunca teve acesso à educação precisou ser minimamente educada e inserida dentro do sistema de educação para servir como uma força de trabalho minimamente capaz. Tanto é que o Brasil passou pelo processo de higienização, com a chegada dos imigrantes aqui, justamente para que a gente pudesse ter essa mão de obra mais qualificada que o Brasil não tinha e para que pudesse esbranquecer a cor do nosso país, né? Então, o cenário educacional ele só começa a sofrer tímidas modificações a partir desse contexto, da necessidade do mercado. Então, a nossa educação ela sempre foi tecnicista, ela sempre foi foi trazida, né, como um projeto de melhoramento econômico para o país, e não para o cidadão. O grande responsável por esse processo, apesar de ser um brasileiro, um governante, né, de pensamentos extremamente liberais, digamos assim, Getúlio Vargas foi um grande divisor de águas dentro do Brasil quando ele começou a olhar para a educação de uma forma diferente. Então, os grandes avanços da educação no nosso país começaram a partir da década de 30, com a existência desse governante, que foi a era chamada Era de Ouro do Brasil, onde o Brasil começou a crescer e a se industrializar. A partir desse ponto aqui, a gente vai ter um foco maior na abertura de novas escolas, foi quando surgiram os grupos escolares, né? A substituição dos ginásios. Então, foi quando a gente começou a ter mais uma pressão maior sobre a população para que as pessoas elas pudessem entrar dentro do sistema da educação, mas ainda sempre com a visão de estudar para trabalhar. Então, o que é que eu estou querendo fazer com isso, com essas informações todas aqui, para vocês? A gente não foi ensinado a pensar criticamente. Se a gente não abrir a nossa visão para olhar o nosso contexto e entender por que a gente faz o que a gente faz, por que a gente é o que a gente é, por que a gente está seguindo pelo caminho que a gente está, você vai ser levado
por um caminho que alguém decidiu por você e que não foi você, certo? Então, é muito importante a gente parar para pensar, por exemplo, por que eu tenho tanta dificuldade financeira? Né? Será que é só porque os meus ancestrais não souberam ter gestão financeira? Ou porque eles nunca tiveram acesso à posse? Né? Porque eles não têm ancestralidade de pessoas que tiveram engenhos de escravos? Né? Então, a gente precisa saber, minha gente, por que a gente é mero trabalhador hoje. Né? O nosso contexto ele é outro. Né? E isso não nos limita, e não deveria nos limitar na formação de riqueza, mas é entender do nosso ponto de partida que a gente vai ter que ralar mais e que a gente não tem que nos cegar para essa realidade, para que quando vier a dificuldade, a gente não se frustre fácil. Não é porque é culpa nossa 100%. É entender isso, tá, isso é real, mas o que eu faço com isso? Pronto, é o próximo passo, né? Então, é se apropriar dessa realidade para que a gente possa, em alguns momentos, também nos permitir entender que a limitação que a gente passa, ela não é só nossa, ela é da maioria dos brasileiros, certo? Então, olha que dado interessante. As famílias pobres brasileiras levariam 9 gerações para alcançar a renda média, segundo a Organização Mundial do Trabalho. Né? Então, é uma distância muito grande. Então, a gente tem muito trabalho a fazer. Né? A gente precisa se unir muito e se organizar muito para que a gente possa ter as estratégias certas de conquistar o espaço que a gente realmente precisa conquistar e que merece conquistar. Né? Deixa eu ver se esse videozinho sai aqui para a gente poder já encerrar. Conseguem ouvir? Deixa eu ver aqui. Conseguem ouvir, gente? Não, pelo menos eu não estou escutando. No centro. Agora sim. Opa. Ela é um cacho de banana. Tá cortando, Fanny. Tá, deixa eu voltar então aqui. Só um minuto. Opa. Vou tentar só mais uma vez. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Você não deve perder a oportunidade de passar essa história para seus companheiros da empresa, para que, vez por outra, questionem-se por que estão batendo. Gente, vocês conseguiram assistir bem direitinho? Porque para mim está parecendo como se fosse uma voz duplicada. Para vocês ficaram assim também? A voz está duplicada. Ficou, mas deu para entender. Pelo menos eu consegui entender. Não sei qual foi o BO aqui, mas enfim.
O que é que esse vídeo... Alguém aqui já tinha assistido esse vídeo, né? A essa acho que já assistiu, vi o rostinho dele ali. O que é que esse vídeo traz de experiência pra gente? Que às vezes a gente faz coisas que a gente nem sabe por que está fazendo, simplesmente faz. E não questiona por que sempre está sendo feito assim. Então, é muito importante a gente reforçar a importância desse pensar criticamente. Eu vou encerrar por aqui, hoje, a nossa apresentação. Vou parar de compartilhar. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu gostaria agora, diante de tudo, a gente tem 5 minutinhos ainda antes de encerrar a nossa noite, de ouvir vocês em relação a tudo que a gente conversou. Quais foram os aprendizados que ficaram, quais foram as fichas que caíram, quais são as decisões que vocês conseguem tomar já hoje, a partir de tudo que a gente conversou. Queria ouvi-los.